Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. No livro dos Espíritos, nós sabemos que tem 4 divisões. Os Espíritos chamam livro 1, livro 2, livro 3, 4, as partes que eles chamam. Nesse livro 3, tem a lei morais, que é específica das leis morais. E dentro dessas leis morais, tem o capítulo 11, que diz sobre a verdadeira lei moral, que diz sobre amor, justiça e caridade. A primeira pergunta que vem, que é da 886 a 889, a primeira pergunta que diz: qual é o verdadeiro sentido da caridade? E é como entende, e como entende Jesus. Então, antes de nós começarmos a refletir um pouco sobre essa pergunta, nós temos que ter consciência de uma coisa: essa orientação não é do Juca. Tudo que comentar aqui foi buscado lá no livro dos Espíritos, e essa orientação é de Jesus. E daí os Espíritos respondem. Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Não é simples aplicarmos essas 3 regras? Benevolência, indulgência e perdão? Jesus nos ensinou. Mas antes de nós adentrarmos um pouquinho nessas 3 questões, vamos fazer uma reflexão primeiro. A pergunta 625 do livro dos Espíritos também, eu já falei aqui em outra oportunidade, que fala assim: qual o modelo a seguir? E os Espíritos respondem: vide Jesus. Então, nós nos basando nessas 2 questões, os 625 e a 886, já dá para nós termos uma referência como que é a nossa caminhada espiritual. Queremos ser um espírito puro um dia que nem Jesus, que seremos, que ele disse? Com certeza. Só que tem um detalhe: precisamos começar a exercitar os seus ensinamentos. Jesus, o espírito mais puro que até hoje pisou aqui na terra, de mais alta envergadura. Então, por isso que ele é o modelo a seguir e guia. E é aí que nós começamos a refletir sobre essa parte da noite. Quando chegou a doutrina espírita, nós espíritas somos cristãos, isso é fato. Porque qual é o modelo a seguir? Já sabemos. Então, somos cristãos, correto? Daí, com a chegada da doutrina espírita, a doutrina, ela descrucificou Jesus. Nós enxergamos Jesus de uma outra forma. Ela nos ensina a enxergar Jesus. Não aquele Jesus cheio de sangue, com coroa de espinho na cabeça, com os pregos nas mãos, nos pés. Não, isso não. Nós temos que enxergar esse modelo e guia, esse Espírito Supremo, que Jesus nos ensinou, pegar os seus ensinamentos e vivenciá-los. Essa é a nossa essência. Pelo nosso histórico religioso, nós ainda vemos em Jesus aquele que resolve as nossas problemáticas. Não, ele nos auxilia, nos dando condições, porque muitas vezes quando nós falamos assim: eu pedi algo para Jesus, para a espiritualidade, e não fui atendido. Não é que eles não nos atendeu porque não quis, tem os seus porquês. Entra merecimento, entra intenções, entra necessidades, tudo isso depende. Não é que nem nós, quando pede, sim, eu vou te ajudar, não vou, fim de papo. Não é assim que funciona. Nós não podemos ver um plano divino com esse olhar. Nós temos que enxergar um plano divino com os olhos da alma. É a mesma coisa quando nós vamos ler, fazer uma leitura de um livro, por exemplo, de um romance. Nós estamos ali, a gente já vai deduzindo, criando aquela emoção, aquelas coisas. Não é assim que fazemos? Por que nós gostamos de romance espírita? Porque tem um enredo, tem uma história. Quando nós pegamos o livro da codificação e nós vamos lê-lo, nós falamos: nossa, mas é complicado, não entendo. Por isso que nós precisamos estudar.
para que a gente aprofunde no que está ali escrito. Nós não podemos aplicar uma leitura no Evangelho com o mesmo critério que aplicamos no livro de um romance. O romance tem um enredo, como eu disse, uma história ali. O Evangelho não, é fato, é verídico. E é narrado pelos evangelistas. E quem que falou para os evangelistas foi quem? O modelo a seguir. Então veja como é diferente uma leitura de um, uma leitura de outro. Quando nós estamos, já pararam para refletir? Eu vou repetir essa frase, essa questão não é minha. Eu estou repetindo porque achei muito interessante em outra palestra que eu assisti. Já paramos para refletir que quando nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos conversando com Jesus? Essas três ensinamentos dele, indulgência, benevolência e perdão, nós já chegamos a parar para refletir. Mestre, me ensina a indulgência. Está lá no Evangelho. Mestre, me ensina o perdão. Me ensina a ser um benevolente. Então vejamos que quando nós estamos fazendo uma leitura do Evangelho, nós estamos diretamente conversando com Jesus. Olha que fantástico. Ali no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, quando vem assinado pelo Espírito de verdade, é Jesus. Veja o cabedal de Kardec. Jesus era um dos mentores de Kardec. Então vejamos o peso que tem o Evangelho na nossa vida. Daí nós começamos a analisar no dia de hoje, eu vi algumas coisas absurdas essa semana, nas redes sociais, até algumas desenhinhos com Jesus, com arma na mão, fazendo assim a maior depravação da figura de Jesus. Fala, meu Deus do céu, olha, depois tem dúvida que estamos no planeta de provas e expiações? Tem dúvida que ainda somos espíritos de terceira ordem, da sétima classe? Resta alguma dúvida para nós sobre isso? Aí estamos convivendo com isso. E aí que é a grande diferencial, a grande oportunidade que nós buscamos, à luz do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, nós sermos diferentes. Veja o que está acontecendo no nosso país. Falta pouco para ser aprovada a lei do aborto. Respeito à decisão de cada um, pensamento e ponto de vista. Mas hoje, nós espíritas comungarmos com o aborto, principalmente com pessoas irresponsáveis, que não têm competência para julgar, porque quem pode sequer falar algo sobre aborto? Somente médico que ele estuda. Ele sabe quando corre uma vida, o risco sim ou não. Fora isso, políticos, com aquela moral enorme que eles têm, com o judiciário que nós estamos vendo, zero de moral, e essas pessoas decidirem. Então está na hora de nós cristãos realmente tomarmos uma posição nossa. Nós sabemos que tem N situações referentes a aborto. Quando uma mãe corre um risco de vida, os espíritos dizem, prioriza a mãe. Isso é uma orientação dos espíritos. Mas ainda com cabedal médico, de ciência. E hoje quem está tomando essas decisões? E muitas vezes nós junto ali comungando com essas ideias. Somos benevolentes, porque sabemos quando é um aborto, é o irmão que está reencarnando. Se nossa mãe tivesse pensado para conosco, estaremos aqui nesse momento? Dá para refletirmos. Então veja, quando nós falamos de ler o Evangelho, realmente é ler o Evangelho com os olhos da alma. É nós lermos o Evangelho, que sabendo que aquela orientação é de Jesus, nosso irmão mais velho, mais experiente. É isso que nós temos que buscar na nossa vida, porque temos muitas dificuldades no nosso caminhar. Muitas vezes está faltando muito o Evangelho na nossa vida. Nós temos ele lá guardado, aí eu tenho todas as literaturas espíritas na minha casa, que maravilha. Mas está lá, só tenho que tirar pó dele toda semana.
Ainda eu vou lá e falo, nossa, mas como pega após esse evangelho aqui, né? Vê como nós somos? E nós estamos com a maior ferramenta, uma das maiores ferramentas que a doutrina espírita nos deixou para nós. Porque ali está a nossa parte moral. Quais são os dois pilares mestres para o nosso crescimento? Intelecto e moral. Esses são os dois pilares nossos, os mais importantes na nossa vida. Aprendermos, conhecermos, porque Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, Ele informou isso para nós. Então, nós temos que nos embasar exatamente em cima desses dois pilares. E a moral, aonde nós buscamos a essência da moral de Jesus? Não é no seu evangelho? Está ali. Então, quando nós falamos de benevolência, agora entrando um pouco na resposta que os Espíritos nos deixou, quando falou benevolência para com todos, como eu gosto de frisar essa frase, nós queremos ter uma vida boa. Todo mundo aqui quer ter vida boa? Eu quero também, vocês querem? Não querem? Mas nós queremos ser bons? É diferente. Querer ter uma vida boa, todos nós queremos. Mas nós queremos ser bons? Como que nós vamos ser benevolentes? Sendo bons. Não dá para eu ser benevolente com o meu coração encharcado de rancor, de raiva, de inveja, de ódio, de ciúmes, de preconceito. Então vejamos que quando essa caridade que entendia Jesus, porque muitas vezes nós gostamos de nos amarrar na caridade, que diz assim, de trabalharmos em prol do próximo, de ajudar a quem deve fazer, porque aquilo ali é um momento de aprendizado para nós. E muitas vezes damos só o supérfluo na nossa vida. Então nós temos que aprender essa parte, esse braço que nós chamamos caridade. Isso é mais assistencialismo do que caridade. Que a caridade verdadeira é a de Jesus. Deus não enxerga nós pelo que fazemos. Deus nos vê pelo que somos. Porque senão seria fácil, não seria? Então já que é assim, vamos fazer as coisas. Vamos lá, vai fazendo, aí eu sou uma pessoa boa, vou fazer porque Deus está vendo, vou fazer porque Deus está vendo. Não adianta, mas eu estou fazendo esses trabalhos, mas ainda eu sou uma pessoa difícil de convivência. Eu sou uma pessoa difícil de compreensão, aceitação. E Deus me vê como eu sou. Não pelo que estou fazendo, porque muitas vezes eu quero fazer na moeda da troca. Mas eu vou fazer isso, por causa disso eu ganho benefício disso. Nós brincamos, até o linguajar espírita que diz os bônus horas, né? Nós assistimos lá o filme do Nosso Lar, lá quando o André Luiz falou do bônus horas, todos nós espíritas falamos, mas vamos desenvolver uns bônus horas aí. Mas não é com esse trabalho. Nós temos que abrir os olhos que tudo que é essencial, é divino, ele é imaterial. Não existe, ele é sentimento. É essa a maior essência. Quando nós falamos hoje da indulgência, está lá, quem falou? Jesus. Indulgência com as faltas alheias. Por que das faltas alheias? Todos nós cometemos faltas alheias ainda. Ainda somos espíritos que ainda não temos todo o conhecimento, todo o entendimento das situações. Até para fazer o bem, muitas vezes, nós fazemos errado. Porque nós colocamos a nossa vontade, aí eu vou ajudar uma pessoa lá, mas eu quero que ela faça isso, isso e isso. Olha que amor de coração. Nós fazemos isso aí. Não é assim. Indulgência, quando aquele irmão sucumbe, nós temos que compreender. E hoje, vamos ser sinceros, estamos nadando no mar para aplicarmos a indulgência. Nós estamos só acompanharmos tudo que está nos envolvendo. Vejamos tudo.
Quantos irmãos nossos estão sucumbindo? É a decisão dele, ele tem o livre-arbítrio. Ele sabe o que é certo e o que é errado, como nós sabemos. Mas, muitas vezes, vem algum sentimento negativo, vem, mas nós temos que compreender. Jesus dizia, o escândalo é necessário, mas ai daquele que causar. Então, é aí que nós temos que estar atentos, porque nós também necessitamos de indulgência. Ou foi em outrora, ou agora, ou pode ser no amanhã. Porque ainda vamos sucumbir em algumas coisas. Nós falamos muitas vezes de indulgência, nós somos indulgentes, muitas vezes conosco. Quando eu faço algo que não é correto, falo, mas sinceramente vocês têm que compreender, eu sou uma pessoa ainda tão pequena, e eu falhei. Só que aquele que está junto comigo cometer o mesmo erro, não sou indulgente. Eu falo, você errou, você tinha conhecimento, você fez isso, não era certo. Nós somos severos. Então veja que quando a gente fala de benevolência e indulgência, o quanto elas estão intimamente ligadas. Nós somos uma pessoa boa, eu compreendo a indulgência. E vice-versa, se eu sou uma pessoa indulgente, eu sou grande chance de ser uma pessoa benevolente. E daí entra nenhum que eu acho que é o mais fácil, que eu fiquei sabendo, conversei com a Márcia, que aqui todo mundo falou que tira nota 10, que é no perdão das ofensas. Aqui ninguém guarda rancor de nada, perdoa-se. Falei, nossa, as outras casas que eu vou lá, o pessoal não perdoa não, lá o pessoal é coração duro. A Márcia falou para mim, falou, não, Juca, lá eu conheço o pessoal, todo mundo perdoa, tem um coração de leão, como diz a história, né? Nós somos fáceis para perdoar? Não, né? Por quê? Nós ainda não aprendemos a perdoar. Porque nós não estudamos Jesus. Nós falamos que somos cristãos, mas nós não somos seguidores de Jesus. Nós ainda buscamos em Jesus aquele que nos dê retorno. Nós não vemos aquele exemplo. É muito ter uma regrinha fácil de nós aplicarmos no nosso dia a dia. Quando depararmos com alguma situação negativa, difícil, recolha um pouco, 30 segundos é o suficiente, e façamos a pergunta: o que Jesus faria nessa hora? E aplique. Mas não vai falar, não, Jesus pegava ele para o pescoço, então eu vou pegar para o pescoço, que daí não. Aí não. Mas vamos buscar o Evangelho. O que diz na essência de Jesus? O que Jesus faria nessa hora? E ele deixou um monte de exemplos para nós. E todos esses exemplos já se passaram mais de 2000 anos e ainda temos dificuldade de aplicá-los. Então vejamos que quando esses ensinamentos de Jesus, o modelo a seguir, todas essas orientações que vêm com referência de Jesus, nós não podemos ler, nós temos que vivenciar. O Haroldo Dutra, eu outro dia estava vendo uma palestra dele, achei muito interessante, que ele diz que hoje nós já temos um nível de entendimento, de ensinamentos muito grande, mas ainda a prática estamos muito aquém. Porque nós sabemos todas as informações, como funciona todos os mecanismos, principalmente o espírito. O espírito é esperto, que a hora que aperta ele não cava, não, mas isso daqui, Jesus falou isso, aqui, dá uma saidinha aqui e ali. Mas nós não precisamos falar, nós precisamos aplicar, fazer. Jesus foi um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. A grande diferença dele foi isso. Então, por isso, como eu disse no início, que nós temos que ver em Jesus, não aquele espírito que passou sofrimento, aquilo ali, passou, mas a essência que ele quis nos deixar, e na última palavra que ele usou lá, na cruz, que ele fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem.
Ele não disse isso? Então, por isso que quando fala, bate essas informações de Jesus, quando ele fala benevolência, indulgência e perdão, porque ele coloca o perdão como a última parte? Porque foi as últimas palavras que ele disse quando esteve aqui conosco. Por isso que quando a gente fala, muitas vezes, guardamos rancores, demandando os tempos, e Kardec, acho que no livro Céu e Inferno, ou dos Médiuns, ele tem uma colocação que é muito interessante, que ele fala: um cachorro com raiva, você mata ele, a raiva cessou. Nós espíritos desencarnando com raiva, essa raiva não cessou, vai junto. É os casos de obsessões. Nós não conhecemos, nós não estudamos, nós vemos algo acontecer. Então vejamos o quanto é importante essa ferramenta do perdão para nós. Quantos relatos em trabalho mediúnico aquele espírito ainda, tempos e tempos, vaza séculos muitas vezes, eu não perdoo, eu não aceito, e é aquilo. Então vejamos que esse ensinamento, essa pergunta 886 do Livro dos Espíritos, ela é muito profunda. É uma pergunta que nós temos que estudá-la muito. Quando fala benevolência, vamos lá no Evangelho, vamos buscar o que é benevolência. Mas não no dicionário. O dicionário do linguajar está correto, a definição está correta. Mas vamos aprofundar com os olhos da alma. Vamos buscar benevolência no Evangelho. Olha a parte das boas aventuranças, que fantástico. Quando fala de indulgência, vamos buscar. Vejamos os exemplos que Jesus deu. Eu brinco, dou risada, eu falo, aquela passagem da mulher adúltera, quando falaram, olha, ela cometeu isso. E todo mundo com a mão cheia de pedra, né? E o que Jesus fez? Numa tacada simples, derrubou todo mundo. Não foi? Ele parou, pensou, e ali, escrevendo na areia, não é fulano, não, isso é isso aqui, isso aí. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele abaixou a cabeça, daqui a pouco olhou do lado, mas cadê aqueles que vos condenavam? Sumiu tudo. Por quê? O peso da consciência era muito maior do que o peso daquela pedra que estava na mão. Então veja que tudo que nós, essas orientações que os Espíritos trazem para nós, dos ensinamentos de Jesus, a ferramenta excelente que nós temos em nossas mãos, para nós sairmos de qualquer dificuldade, de qualquer entrave da nossa vida. Mas nós deixamos muitas vezes a questão do nosso orgulho, a questão do nosso egoísmo, nós aplicamos aquela regrinha lá da época dos nossos avós. Lembra aquela famosa frase? Eu, e enchi a boca, eu não dou um boi para entrar. Depois, como que é? Tinha um boi, depois dava uma boiada para permanecer. Não era isso? Quer dizer, fomentava mais bem o orgulho ali, ó. Então, essa parte já passou, não cabe mais para nós. Feliz daquele que toma uma decisão, mas se a pessoa não quis ouvir meu perdão, a minha desculpa, o problema é dela, não é meu. O importante é que eu faça a minha parte. Que eu, ao chegar agora em minha casa, em meu lar, eu deite e esteja tranquilo com a minha mente. Eu coloque minha cabeça no travesseiro e esteja tranquilo. Não tem preço isso. Essa é a nossa essência. Quando aplicamos no nosso dia a dia a benevolência, é aquele prazer, aquela satisfação de trabalho cumprido. Quando somos indulgentes, é aquele sentimento de enxergar o meu próximo. Como disse Jesus, amar teu próximo como a ti mesmo. Está lá. Então veja que poucas palavras, viu como que ele nos deixou fechado ali, quer dizer, até aqui, ó, é isso, não tem que nós tentarmos escapar.
Tudo isso ele deixou o roteiro para nós. E daí, quando nós falamos, aquele meu irmão, eu fui lá, reconciliei. E ele também diz uma frase muito bonita de Jesus, que ele diz: reconcilia-se com teu irmão enquanto está a caminho, antes de levar a oferenda para o altar. Não é isso que ele fala? Não adianta nós virmos na casa espírita, na igreja católica, no templo evangélico, aonde formos, chegar às oferendas, às ofertas, fazermos tudo, vir aqui na casa espírita, vamos trabalhar, fazer palestra, tudo isso daí é fantástico. Mas eu não me dou com meu irmão. Adianta isso? Vai embora para lá, se alguém partir, vai embora para lá. Então, antes do retorno, vamos nos ajustar. Essa é a essência. E para finalizar, como dizia Chico Xavier, uma frase muito interessante, quando ele falava que o mal que me faz mal, não é o mal que me faz. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para o outro. Porque quando eu aplico esse mal para o meu próximo, sou eu o primeiro a executar. Então, essa regra é muito importante para nós temos que ficar muito atentos com ela. Era isso a reflexão da noite. Eu sei que é um tema que nos chama muita atenção, principalmente para aquele que vos fala, e tem que ficar atento com isso, porque muitas vezes, está aí a minha esposa comigo, ela já fui várias vezes também cobrada, ela fala assim: cadê a indulgência, cadê a benevolência, cadê o perdão? E também quando eu tenho oportunidade, eu respondo a minha coisa: cadê a indulgência, cadê a benevolência e o perdão? São assim, porque nós estamos aqui para aprender. Então, vai chegar situações para que nós possamos aplicá-las para aprender? Sim. Então, a regra é clara, é simples, é só nós buscarmos. E jamais esqueçamos do Evangelho. Principalmente nós espíritas. O Evangelho é uma enorme ferramenta à nossa disposição. Tenhamos sempre em mãos. É aquele livro que tem que estar do lado da cabeceira da nossa cama. Sempre fazendo as leituras, as reflexões. Porque é ali que nós vamos encontrar todo o alimento, todo o auxílio que nós necessitamos para a nossa caminhada. É simples. Mais uma vez, o meu muito obrigado, que esse aprendizado possamos levar, pelo menos refletirmos no nosso dia a dia, levar junto para o nosso lar, para o nosso trabalho, para a nossa comunidade, aonde estivermos. Porque ainda temos que aprender muito na nossa caminhada. Então, quando chegar as oportunidades, possamos tirar pelo menos uma média 5 na nota lá, quando tivermos que aplicar benevolência, indulgência e perdão. Que o amor, a paz de Jesus nos envolva e o amparo dos nossos amigos espirituais permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.